Então, isso resolve a questão filosófica e a questão religiosa. Só que a questão religiosa complica um pouco, que o pessoal com cabeça mais científica, ela tem aí vamos dizer assim, um pensamento preconcebido por culpa nossa mesmo, os próprios religiosos. Lembrando que fomos nós que lá atrás, em outras encarnações, deturpamos aí o pensamento religioso. Tudo que Jesus trouxe, a gente complicou tudo. Então ficou muitas coisas sem explicar. Quando a gente não tinha explicação, era mistério de Deus. E agora estamos aí na doutrina espírita para exatamente esclarecer e desembolar o que nós desembolamos naquela época. Então, muito importante isso, entender isso. A própria religião afastou a ciência. E quando, com o advento do espiritismo, foi o contrário. Ela trouxe exatamente o elo de ligação entre a ciência e a religião. Por quê? Os conhecimentos que a doutrina espírita traz não são conhecimentos só religiosos. Eles são os conhecimentos que explicam a lei de Deus que vale para o universo todo. Então, esse entendimento do espiritismo nos dá uma base muito boa para levarmos a nossa vida da melhor maneira possível. É claro que entre a teoria e a prática é uma diferença, mas pelo menos nós temos as informações. E com as informações, nós temos mais responsabilidade. Então, a grande diferença, e quem quiser falar de medicina espiritual tem que levar em consideração os pontos básicos que a doutrina espírita traz. Então, a existência de Deus, a imortalidade da alma com manutenção da sua individualidade, porque não adianta também acreditar na imortalidade da alma e achar que virou fumaça, que se perdeu a individualidade, a comunicabilidade com os espíritos encarnados, que essa é, inclusive, a base da doutrina espírita, a codificação foi feita assim, pluralidade das existências, que é a reencarnação, e também pluralidade dos mundos habitados, que alimenta esse movimento reencarnatório e que tem a ver com a vida em todo o universo. E a lei de causa e efeito. Esses pontos básicos têm que ser considerados para você entender a medicina espiritual. Senão, não tem como. Ah, mas é comprovação. Meu amigo, comprovação, quem quer comprovar a doutrina espírita hoje está atrasado. Quase 170 anos. Por quê? Porque vários cientistas na época se movimentaram para pesquisar o espiritismo, e muitos deles até com a intenção de desaprovar, de derrubar o espiritismo. E temos muitos. Ernesto Bozano, César Lombroso, Gabriel Delany, William Crookes, que foi até chamado pela acho que Real Academia de Ciência, eu não lembro o nome, mas era a Academia de Ciência da Inglaterra, exatamente para desmistificar. E muito pelo contrário. Ele fez lá a experiência de mais de um ano com Florence Cook e se deu até surgiu um livro, tem um livro espírita, Fatos Espíritas, em que ele comprova. Ele fala, não sei, a palavra é mais ou menos assim, não sei justificar como, mas que a verdade é. Então, tem toda uma, vamos dizer assim, na época da codificação, toda uma busca do meio científico entender aquilo ali, até para desmistificar mesmo, porque naquela época toda a ciência estava debaixo do catolicismo, sob domínio do catolicismo. Mas esses são os pontos básicos que a gente pode entender como tem que se entender isso, porque senão não vai entender a medicina espiritual. E com base nisso, se passa na informação básica do espiritismo. Deus, Espírito e Matéria, Trindade Universal. Deus, o Criador, e princípio material, que individualizado dá toda a matéria que existe no universo, e o princípio dirigente, o princípio espiritual, que individualizado vira o espírito. Então, essa informação, e você vê que é uma informação básica, né? Na Gênesis, capítulo 14, item 2, nós temos lá que o fluido cósmico universal, como já foi demonstrado, porque aí Kardec já viu todo o livro dos Espíritos, já na Gênesis, lá no capítulo 14, a matéria elementar primitiva,
cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Ou seja, toda a matéria ele deriva de um elemento primitivo. E isso está presente desde lá do Livro dos Espíritos, quando na pergunta 34, Kardec pergunta: as moléculas têm forma determinada? E os Espíritos respondem: certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. E na sua pergunta A, essa forma é constante ou variável? E a resposta dos Espíritos: constantes, a das moléculas primitivas, elementares primitivas. Variável das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula, longe ainda está da molécula elementar. Esse é o princípio da física quântica, física das partículas. E, hoje, facilmente comprovável pelo evento dos aceleradores de partícula, que todo mundo está buscando a partícula primitiva. Mas Kardec e os Espíritos já trouxeram isso lá na codificação, que toda a matéria do universo tem na origem do princípio elementar. Então, essa é a base de entendimento para que a gente entenda como funcionam os mecanismos envolvidos na medicina espiritual. Porque o espírito, na época de Kardec, quando veio a codificação, qual era a maior dificuldade? É que a ciência falava da matéria, do concreto, e a religião falava de alma, espírito, que era algo que estava lá no outro extremo. Então, a própria ciência foi diminuindo essa distância ao comprovar que a matéria não era tão densa assim. E hoje nós temos a matéria encostada no espírito.